Oi gente, aqui é a Letícia do canal Sonho Lindo de um Leitor e hoje eu vim contar pra vocês como que foi a minha leitura de A Garota que Você Deixou Pra Trás. Então, gente, esse é mais um livro da Jojo Moyes. Gente, eu amei esse livro aqui. Depois do Como Eu Era Antes de Você, esse daqui é meu favorito com certeza, porque essa autora é demais. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho da história, só pra dar um gostinho pra vocês. Aqui a gente conhece a história da Sophie Lefebvre. A história começa em 1916, na Primeira Guerra Mundial, quando a Sophie acaba tendo que se mudar pro restaurante que a família dela administrava quando ela ainda era pequena, ela e a irmã. E ela acaba então se mudando pra esse restaurante pra, juntamente a irmã, as duas administrar o restaurante, já que o esposo das duas foi pra guerra. A história começa basicamente por causa de um porco que a Sophie tá escondendo dos alemães. Que assim, os alemães estão confiscando tudo. Então, eles não têm mais praticamente o que comer. Não... Tá assim, uma situação bem precária, tendo que acionar tudo. E assim, o próprio restaurante, o hotel foi confiscado. O hotel já se acabou, não tem mais nada. Agora só então o restaurante onde as duas tiram um pouquinho do seu sustento conforme dá, né, gente? E a história começa por causa do porco, porque a Sophie tá escondendo esse porco pro Natal. É um leitãozinho pequeno. E tem uma denúncia. Então, o comandante vai então atrás desse porco pra ver se realmente acha esse porco, que eles vão confiscar esse porco também. E a Sophie, ela é assim, muito petulante. Ela bate de frente, a irmã dela, inclusive, a Eleni, fala pra ela que ela não pode bater de frente, principalmente com os alemães, porque ela pode se dar muito mal. E ela é bem tupetuda mesmo. Então ele vai procurar esse porco, né, no restaurante todo, na casa delas. E o que acontece, gente? Ela teve a brilhante ideia de dar calmante pro porco. Então o porco tá dormindo. E ela deixa o porco, assim, praticamente às vistas do comandante. O comandante, então, faz vista grossa. Ele vê o porco, mas finge que não vê, né? Pra dar aquela... Porque ele já foi com a cara da Sophie. Então ele finge que não vê o porco. Deixa lá pro Natal deles, pra eles serem um pouquinho felizes. E quando ele tá saindo, então, do restaurante, ele dá de frente com o quadro da Sophie. E ele fica deslumbrado com esse quadro. Ele fica fissurado por esse quadro. E depois de um tempo conversando com a Sophie, ele nota, então, que tem uma certa semelhança, e a Sophie acaba contando que é ela, que é um quadro que o marido dela, que é artista, que tá na guerra, pintou ela. E a Sophie, então, assim, ele olha pro quadro, olha pro Sophie, porque ela tá muito magra, ela tá, assim, envelheceu muito por causa de passar fome, passar necessidade, tudo. Então não parece a mesma pessoa. E esse quadro, assim, pelo jeito que eles descrevem no livro todo, fala desse quadro, assim, a história inteira é em volta desse quadro. E esse quadro, assim, a Sophie, ela tá muito linda e de um jeito que todo mundo para e fica olhando o quadro, de tão linda que ela tá nesse quadro. O comandante, então, ele dá a notícia pra Sophie que escolheram o restaurante dela pra elas servirem as refeições à noite pros alemães. A Sophie, assim, ela fica, assim, louca pra falar que não vai fazer isso, só que ao mesmo tempo a irmã dela fala, não, a gente vai aceitar sim, porque senão eles vão acabar matando a gente. Então elas aceitam fazer o que, né, gente? Tem que cozinhar pra eles. E assim, cada dia que passa, a Sophie lembra, assim, ela conta assim no livro tudo como que ela era junto com o marido, a afinidade entre os dois, como os dois se conheceram, como que foi tudo. E assim, ela fica desesperada, porque ele é tão petulante quanto ela. Então ela já imagina que em pouco tempo ele vai estar dentro de um campo de concentração por causa dessa petulância dele. Então ela acaba descobrindo depois de um tempo que realmente ele tá num campo de concentração. A Sophie pira, ela enlouquece, gente. Ela quer de qualquer jeito o marido dela de volta. Ela já pensa sempre no pior, que ele vai morrer lá dentro, que ela nunca mais vai ver ele. Então assim, ela pira completamente a Sophie. Nossa, dá uma dó dela. Gente, que judiação que essa mulher passa. Então ela acaba tendo uma brilhante ideia, que eu não vou contar pra vocês. Assim, é um spoiler, né, gente? Então não vou contar, não. E a Sophie acaba, assim, a história dela tem um rompante, assim, que eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero saber o que aconteceu. Eu quero saber a continuação, eu quero saber o que foi que aconteceu com a Sophie. Então a história vai lá pra 2006. Sim, 2006. A gente vai conhecer a Liv. Ela é uma viúva há 4 anos, ela é uma socialite, todo mundo conhece ela assim, porque ela mora numa mansão, que é uma casa de vidro, que foi o falecido marido que construiu, que ele era arquiteto.
E esse quadro tá na onde, gente? Tá na casa dela, porque ela ganhou do esposo na lua de mel esse quadro. Então tá lá no quarto dela o quadro da Sophie Lefebvre. Ela tenta assim se socializar, tudo, só que ela ainda é muito bloqueada por causa da morte do marido, ela não consegue superar isso. No dia, inclusive, de aniversário de morte do marido, ela sabe que ela vai pirar à noite, então ela quer fazer alguma coisa assim pra ela distrair, pra ela não pensar nisso, pra ela não ficar relembrando tudo que ela passou. E o que ela faz? Ela vai então pra um bar gay, né? Porque lá ela diz que ninguém vai dar em cima dela, ela vai beber o que ela tem que beber e vai esquecer todos os problemas e simplesmente não vai ter que então dar atenção pra ninguém, ela vai ficar ali de boa na dela. Só que chega lá, ela encontra então o Paul, que é irmão do dono do bar. O Paul, que é irmão do dono, tá simplesmente conversando tal depois de um dia de trabalho. E ele já se sente atraído pela Liv porque ela é muito linda. Os dois começam então a conversar, tal, ela começa a desabafar um pouco com ele. Então ela já tá meio altinha, já meio alterada, né, gente? E ela acaba perdendo a bolsa e o Paul, todo prestativo, ajuda ela, tudo. E eles acabam então criando um vínculo de amizade, vamos dizer assim. E assim, isso vai amadurecendo, tudo, os dois vai se conhecendo mais, até que ele descobre então, gente, o quadro na casa dela da Sophie Lefebvre. Gente, quando ele vê esse quadro, ele fica assim, ele não consegue falar mais nada, e ele simplesmente some da casa dela, não dá notícia por dias, e ela quase pira, né? Sabe por que ele faz isso, gente? Porque o trabalho dele é resgatar obras de arte perdidas ou roubadas, principalmente, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, e devolver para os seus familiares, né? Gente, quando ele vê esse quadro, que acontece tudo isso, o quadro assim fica entre os dois começam uma briga de gato e rato, porque eles se gostam, mas eles estão de lados opostos e ele quer tomar o quadro dela, porque é o serviço dele, ele tem que cumprir isso, ainda mais que ele já viu o quadro, que ele viu que é esse quadro realmente que ele tá procurando. E a Liv fica desesperada. Ela tá cheia de dívida, gente, ela tá assim, atolada em dívida. E ela não sabe mais o que ela faz para pagar os impostos da casa, tudo. A única coisa que ela se apega mais assim é ao quadro e ela acaba tendo que entrar numa questão judicial pra conseguir ficar com o quadro que já é dela, que o marido dela pagou pra ela, tudo. Então eu gostei bastante, gente, sabe do quê? Que a Liv, ela começa a ficar muito interessada pela história da Sophie, porque assim, ela vê que aquele quadro não é só uma pintura, uma coisa qualquer, não. Aquela pessoa viveu, aquela pessoa sofreu, passou pela Primeira Guerra Mundial, tudo, e ela assim, quer saber o que aconteceu. Ela quer entender na onde que a história da Sofia começa e na onde que termina, porque, assim, ela descobre algumas coisas, mas ela quer saber tudo. Tudo que aconteceu depois daquilo, depois do quadro que sumiu, que aí foi acabar parando nas mãos dela. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. É um livro, assim, que eu achei muito completo. Sabe aquele livro que você pega e você fica olhando no Google toda hora pra entender as palavras, pra procurar o que é isso, o que é aquilo? Eu aprendi alemão, eu aprendi algumas palavras em alemão aqui, tá? Francês, então, nossa, eu tô falando quase fluente, mentira. Mas, gente, é um livro, assim, muito diferente, muito interessante. Eu amei esse livro. Esse livro aqui, ele tem umas cenas fortes, umas cenas fofas, ele tem uma mistura de tudo. Então, assim, é um livro pra todos os gostos, porque conta bastante também da época da guerra, coisas que eu nem sabia, que eles acabavam fazendo para sobreviver, e eu achei bem interessante. Gente, é um livro que você não fica no vácuo, esse livro que você vai descobrir a história inteirinha, então vale a pena. Gente, eu vou deixar então aqui embaixo, nas descrições, o link desse livro aqui, que vocês podem entrar diretamente lá para dar uma olhadinha, comprar se vocês quiserem. Se você comprar por esse link também não vai gerar custos para você e vai ajudar com uma pequena comissão, que vai ajudar muito no crescimento do canal. Comentem aqui também se vocês já leram, se vocês já ouviram falar desse livro, porque assim, eu ouvi falar pouco, mas gente, é um livro que tinha que ser muito comentado, porque eu queria filme desse livro, de tão maravilhoso que ele é. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Dá um joinha também, compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação do canal. Beijo, tchau, tchau!